oitavo ano, professora Sandra Basanini, aula da Escola da Inteligência, eu e vocês neste podcast. Bom dia, gente, tudo bem? Vamos lá fazer mais as nossas reflexões, assim a gente vai concluindo os trabalhos do segundo bimestre da Escola da Inteligência. Hoje trago aqui para nós, eu e vocês, refletirmos um pouquinho mais sobre a importância de sermos honestos com a gente, conosco, né? Pensar um pouquinho nessa pessoa tão maravilhosa que sou eu, que é você, para que a gente possa refletir da grande importância de ser honesto consigo mesmo, certo? Para isso eu trouxe uma história, uma situação, problema, para a gente refletir, tá ok? Então ela começa assim. No intervalo da aula, Antônio, Érico e Aline estão conversando. De repente, uma observação de Antônio deixou o clima tenso. Percebi que o Érico, enquanto escreve, destaca uma porção de folhas do caderno, amassa e joga fora. E que você, Aline, só usa parte da frente das folhas do seu caderno. Já pensaram que essas atitudes têm um impacto negativo na natureza? Érico pensou. Esse mala até tem que razão, mas eu não vou dar nem um gostinho para ele não, para ele sair por cima. Com expressão de zombaria, foi logo ironizando. Ah, agora além de prestar contas ao meu pai pela grana que ele me dá, tenho que prestar contas para você também? A Aline, diante da observação de Antônio, ficou incomodada e de maneira agressiva logo retrucou. Ah, é, Antônio? Você sabia que a empresa da marca do tênis que você usa não adota a política de preservação ao meio ambiente? Desconcertado, Antônio respondeu. Ei, Aline, calma aí. Não vamos brigar por pouca coisa. O importante é preservar a nossa amizade. Então, gente, aí vai falar de dois pontos muito importantes, né? Essa questão da honestidade de uma forma global e da honestidade com a pessoa do eu, né? Consigo mesmo. E fica a grande pergunta para nós, será que Érico foi honesto com ele mesmo, com o dinheiro que seu pai lhe dá, com seus amigos? E a Aline, ela foi também honesta com ela, com seus amigos nessa situação? E o Antônio? É fácil apontar o dedo para os outros e esquecer de olhar o seu próprio umbigo, né? Será que ele conseguiu ser honesto consigo e com seus amigos? Por quê? Tudo isso é para a gente refletir dessa importância de buscarmos a honestidade constantemente para que a gente não caia nas ciladas que o mundo nos reserva, né? Que ele nos prepara no dia a dia, através, seja dos nossos relacionamentos, através das situações que a gente vivencia em vários ambientes e até mesmo dentro da própria família. Questões como divisão de bens, herança, né? Às vezes até dentro de casa aquela questão do doce, né? A mãe, minha mãe me deu 3, só que eu vou falar que eu só comi 2. Na hora que meu pai chegar, ele vai me dar mais outro, né? E deixo meus irmãos ali com pouco. São situações simples, mas que no dia a dia fazem a grande diferença. Quando a gente fala de honestidade, quando você engana o outro, será que você está enganando ao outro ou a si mesmo? Tudo isso é para a gente refletir nesse último tema que vocês tiveram aí, que foi refletir um pouquinho sobre a questão da sexualidade, né? Entender como é importante a gente cultivar esse valor da honestidade para que as nossas relações afetivas que vão sendo estabelecendo ao ponto que a gente vai crescendo e vai se tornando adulto, que elas interferem muito no nosso dia a dia, no nosso jeito de pensar, de nos cuidar, né? E a honestidade, a prática da honestidade nos leva a entender como é importante sermos responsáveis. São 2 valores que devem ser aprendidos desde pequenos, ensinados, transmitidos pelas pessoas das nossas famílias, né? Sejam os nossos avós, nossos pais, quem cuida da gente, ensinar que a gente tem que ser honesto e responsável. Um não anda longe do outro, sempre está muito perto esses 2 valores.
Quando a gente é honesto consigo mesmo, a gente consegue praticar lá o DCD, né? O duvidar, criticar e determinar. Não sei se alguém leu na página 156, vocês podem estar concluindo as folhas dos livros que vocês acharem necessárias, né? Muito importante. Quem já aprendeu a entender como é bom essa escola da inteligência para a gente crescer enquanto eu mesmo, né? Se tornar o eu forte. Leia essa página 56, gente. Ela vai colocar lá sobre essa questão, né? Como é importante a gente duvidar dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das pressões que nos são impostas. Às vezes a gente tem um desejo tão forte, a gente tem o direito de duvidar, sim, dos nossos desejos, né, dos nossos pensamentos. A gente precisa sempre estar de prontidão, fazer essas medidas cautelares, né, e preventivas. A dúvida nos ajuda muito. E a gente estuda muito isso em filosofia também, como é importante a gente duvidar, né? Levantar hipóteses. Isso é necessário para o nosso bem-estar. E o C, né? O C de critique suas ideias, seus desejos, emoções, atitudes e perceba se estão condizendo com o que pensa, sente e acredita, ou se estão sofrendo influências da baixa autoestima, do medo da rejeição, do medo de ficar sozinho, do medo de passar vergonha perante a turma. Então critique, gente. Use essa ferramenta, né? Você tem todo o direito, o espaço é seu, o pensamento é seu. Então cultive essa questão da autocrítica. Tem muitas pessoas que colocam que a autocrítica ela é um pouco destrutiva, mas aqui a Escola da Inteligência está colocando para que a gente saiba usá-la para fortalecer a nossa personalidade, o nosso eu, para que a gente não seja massa de manobra, né? Que a gente não deixe se influenciar pelas propagandas, pelos efeitos causados por outras pessoas. E o último que é o D de determine. É muito importante essa questão da determinação. A gente precisa ser determinado naquilo que a gente quer ser, naquilo que a gente quer ter, naquilo que a gente quer fazer, tá? Então, determine ter atitudes que preservarão o seu corpo e suas emoções. Como é importante essa questão da gente determinar, eu vou me cuidar. E aí entra novamente, pessoa honesta consigo mesmo, ela é muito mais firme, muito mais decidida, né? Ela não deixa que ninguém interfira na sua determinação. Daí termina assim, na página 156. Um jovem que está no comando da sua vida trata a sua sexualidade com muita responsabilidade. Antes de tomar qualquer decisão, pratique o DCD. Gente, isso é muito importante. A gente aprender a se cuidar, a se amar. Não se esquecer que a sexualidade envolve muitas outras coisas além do sexo. Sexualidade resulta também na afetividade, na relação que nós temos um com o outro de amizade, a questão de como a gente se veste, como a gente se posiciona, como a gente se comporta nos ambientes. Tudo isso está relacionado à nossa sexualidade. É quando o nosso gênero e o nosso jeito de ser interfere, né, se apresenta para os demais, ele interage com as pessoas. Por isso, gente, se cuidem, se amem muito, se preservem, sejam honestos com vocês mesmos, né? Diante de uma situação vexatória, uma situação conflitante, adversa, para e pensa. São alguns segundos. Epa, será que isso vale a pena? Né? Eu preciso me cuidar, eu preciso me amar, eu preciso ser mais eu. E se fortaleça diante dessas adversidades. Beleza? Gente, fica o recado aí. Lá no roteiro de atividades, vocês têm uma tarefa para fazer no caderno, tá? Vocês vão responder algo autoavaliativo. Quando, como e por que eu devo ser honesto comigo mesmo? Tá? Então, pensem bem. Quando que a gente necessita
Acredito que é o tempo todo, mas existem algumas situações que a gente precisa reafirmar a questão da honestidade. Ok? Gente, boa semana! Até a próxima!